Alô, estamos no ar. No ar? Não, estamos sentados. Hoje é dia 29 de outubro de 2010, Dia Mundial de Combate ao AVC, Acidente Vascular Cerebral. O programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, não tem a menor censura. É como a vida. Ô Zé, e como a vida, eu, apresentador do programa, eu, Daniel Sultorians, médico, também tive um AVC, acidente vascular cerebral, ou derrame, que é a doença que mais mata no Brasil. Sabia? 250 mil pessoas por ano morrem no Brasil de AVC ou derrame. 1 milhão de pessoas ficam sequeladas no Brasil a cada ano, pois é, de AVC, e ficam totalmente invisíveis para a sociedade brasileira. Pois é, olha só, e a população brasileira não tem a menor informação disso, menor prevenção, muito menos tratamento adequado com medicamento que já existe no Brasil há muito tempo. Não tem nenhum grupo de paciente ou seus familiares de AVC nas unidades de saúde. Tem grupo de hipertensão, diabetes, asma, e o AVC não. Por quê? É uma total insanidade, uma total omissão. Então, criamos o grupo AVC Pulando a Cerca. Pular a cerca não é sacanagem. Pular a cerca é superar o obstáculo. E nós fizemos vários movimentos na praia de Caraí, Caminhão, Ipanema. E a nossa camiseta é assim. Rafael, pode mostrar, olha a nossa camiseta. Não encurte a vida, previna o AVC, curta a vida, não encurte. E quem patrocinou uma causa muito importante, atrás, o Sindicato dos Petroleiros. O petróleo tem que ser nosso, o pré-sal tem que ser nosso. Duas causas muito importantes para o país. Bom, já falei bastante. O nosso convidado hoje seria o doutor Jorge Darge, presidente do CIMED, Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Mas o Jorge não pôde vir, teve um problema cirúrgico ontem à noite. Mas não veio o Jorge Darge, mas vem o simpático, o politizadíssimo, o competentíssimo, o gostosíssimo, o que mais? O que mais, pessoal? Que ele é? Conservadíssimo, estudosíssimo, o doutor Heraldo Bulhões, na diretoria do... Bulhões. Heraldo Bulhões Martins, que vem pular cerca. Heraldo, vamos, Rafael, vamos pular cerca. Vem, pula, devagarzinho, pula cerca. Entrou, pulou, e agora vem aqui Heraldo Bulhões, médico do CIMED. Heraldo, está tranquilo?
tranquilíssimo. Fez xixi? Eu me situei bastante. Eu quero agradecer o convite, e o nosso presidente Jorge Dazi não pôde estar presente, que ele tem feito um belíssimo trabalho em relação à questão da saúde no Rio de Janeiro, não só em defesa do associado, mas também em defesa da população. Nosso sindicato tem uma política voltada para o povo. Daniel. Calma, que chegou. Calma. Heraldo Buloni, qual é a tua idade? 67. 67. Tá novo. Eu tenho 95. Como você falou, eu tenho o meu slogan, eu não pedi para nascer, eu não vou pedir para morrer. Mesmo porque, quando a gente nasce, já nasce morrendo. Quer dizer, tem que passar pelo ciclo biológico. Nascer, amadurecer, chegar a uma hora morte. Que a morte, ela tem que ser tranquila e não pode ser atropelada, e não pode ser, como tem acontecido, antecipada. Então, Heraldo, o importante é nascer, viver e morrer com dignidade. Isso a população brasileira ainda não tem. Dignidade é para nascer, viver e morrer. Heraldo, você falou que tem 67 anos. Exato. Eu tenho 95, você é um garoto ainda. Um garotinho. Pois é, isso aí. Por onde? Você nasceu aonde? Eu sou de Jiquié, na Bahia. Jiquié? E lá, como todo o Brasil, na nossa infância, a mortalidade infantil. Eu até digo que escapei em 43 da mortalidade infantil em Jiquié. E aí depois eu analisei porque escapei da mortalidade. E aí eu me politizei. E fui ser médico. Porque você foi ser médico por quê? Porque, na minha concepção, a questão de lidar com o ser humano e lidar com a vida é a prioridade absoluta da humanidade. É o bem maior e nós não podemos abrir mão de cuidar permanentemente da vida. Infelizmente, nem todos pensam assim, nem todas as políticas sociais são voltadas com a prioridade absoluta da vida. Então você escapou quando era criança e deu o resto da vida para salvar outras vidas. Exato, é isso aí. E aí eu queria acrescentar o que você colocou, muito importante aí, que é o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, o AVC, e você está sabendo lidar muito bem com essa questão, e é um exemplo de vida e de humanidade e dignidade. E quero também colocar aqui, porque tem uma doença, que hoje também é o Dia Mundial da mesma, e que existe um preconceito muito grande em relação a essa doença, e ela não é contagiosa, é a psoríase, que é uma doença autoimune e que dá lesões dermatológicas, e o paciente padece muito do ponto de vista psicológico. Inclusive, tem uma pesquisa recente colocando como as pessoas confundem e não têm conhecimento em relação à psoríase, que dá manchas na pele, mas é uma doença que não é contagiosa e não tem problema das pessoas namorarem, casar, conviver, ir para festa, trabalhar, e uma doença que precisa de um tratamento educacional da população para acabar com este preconceito. Heraldo, é importante isso, mas vamos deixar de falar a doença e vamos falar da saúde. Como está a saúde pública no estado do Rio? Eu acho que chegou muito embaixo, muito embaixo. E a população não tem total noção dessa situação. Aqui no Pulando a Cerca não tem censura nenhuma. Você pode falar essa questão da saúde pública no estado do Rio
e do resto do Brasil, claro. E o trabalho do Sindicato dos Médicos é um trabalho forte na questão da saúde pública. É contestar, divergir e ter uma política realista, não é a política do politicagem que engana a população. Heraldo Bulhões, a palavra é sua. Eu gostaria de você me emprestasse esse cartaz que está ao lado. Posso emprestar, vamos que nós estamos doando ao programa, essa imagem que retrata a questão de como é que se encontra a saúde no Rio de Janeiro, que realmente um panorama feito pelos competentes profissionais de fotografia e que registraram essas fotos, e como está dizendo aqui, a morte predomina na rede hospitalar do Rio de Janeiro, em situação epidêmica. Diante desse quadro, nós podemos registrar que nós vivemos, inclusive, e colocando a questão do próprio acidente vascular cerebral e da situação da diabetes, amputação de pés das pessoas, no momento, estamos vivendo uma situação crítica de epidemia, porque com o surgimento da própria UPA, né, que está divulgada como uma solução, está tirando os pacientes da rede básica de saúde, porque é colocado que vai ter aquele atendimento de imediato. Isso está levando, no Rio de Janeiro, a uma situação grave, porque os programas de prevenção de acidente vascular cerebral, do AVC e da diabetes, os pacientes estão abandonando, não estão mais indo aos postos de saúde, E qual é a consequência disso? Aí fica sem controle a pressão e vai acontecer o quê? A hipertensão, a crise hipertensiva, o acidente vascular cerebral. E a mesma questão na diabetes, fica descontrolado porque é colocado, não, você vai na UPA, virou a solução mágica para toda a população do Rio de Janeiro. E a rede de postos de saúde estão abandonadas e construída há mais de 50 anos, eu diria até desde o melhor secretário de saúde do Rio de Janeiro, que foi Pedro Ernesto, né? Então, todo mundo conhece o que ele fez na rede básica de saúde do Rio de Janeiro, que até hoje predomina. Como nós sabemos que no município de Niterói também foi criado a questão, como aqui também no Niterói ainda não tem o fenômeno das UPAs, como tem no Rio de Janeiro, mas temos que ter cuidado e atenção para esse fenômeno, que o paciente é retirado do programa de saúde, de prevenção do acidente vascular cerebral, que vai toda semana, todo mês, com as consultas, pegar o medicamento, e aí não, vai para a UPA, vai ali, pertinho na UPA, mas já vai na doença, na gravidade, e quando chega lá, não tem aonde colocar. Por que não está tendo vaga para a CTI? Porque a epidemia chegou de acidente vascular, e da questão da diabetes. O paciente que tiver infarto e se dirigir para uma UPA, o risco dele morrer é muito grande, porque ele não tem naquele momento ali, e no infarto, você não pode perder o tempo. E hoje até nesse campo, é melhor que tiver conhecimento, correr logo direto para um hospital Souza Aguiar, Miguel Couto, Getúlio Vargas, ou outro qualquer hospital de emergência, porque está até esvaziado, porque a UPA atraiu as pessoas que estavam indo para a porta desses hospitais, e aí de imediato, na questão do infarto, o atendimento tem suporte de tratamento imediato. Mas eu gostaria de colocar que essa questão é crônica, e eu estou colocando aqui
que não está muito, eu estou colocando uma coisa nova para ser apreciada, e vai ter polêmica nessa discussão, e é bom que tenha, a nível do secretário municipal, secretário estadual e até do governo do estado, em relação a esse fenômeno, porque coloca uma máquina de atrair o paciente e desorganiza o sistema, que já estava desorganizado há muito tempo a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. E aí o que ocorre? O governo federal decretou, em 2005, a calamidade pública do Rio de Janeiro. Temos agora uma questão muito séria, que também é dos idos da ditadura, que se fez a Transamazônica, fez a perimetral lá no Rio de Janeiro, que vai ser derrubada para a revitalização do Cais do Porto, mas também se construiu aquele hospital de dezenas de andares, o Fundão, que tem hoje lá, é denominada Perna Seca, que vai ser implodida no dia em 19 de dezembro, e que está buscando lotar os pacientes, encaminhar os pacientes para todas as outras unidades. Poxa, se já está em crise, decretada, que não está resolvido o problema, ainda tem esse fenômeno, que isso, infelizmente, nós estamos na democracia e estamos buscando resolver todas as sequelas do regime autoritário. Inclusive, é por isso que é importante registrar esse fato, que o simbólico, que quiçá essa implosão venha a surgir um hospital que na horizontal, e que permita voltar a abrir emergência para toda a população, porque a crise é tão grande que todas as emergências no Rio de Janeiro estão sendo fechadas. Fechou-se a emergência do Hospital da Lagoa, do Hospital dos Servidores, do Hospital Antônio Pedro. Eu viajei um dia com um táxi, o cidadão foi assaltado, o taxista me falando, o companheiro dele foi assaltado, chegou à porta do Antônio Pedro, chegou lá, cadê? Fechado. Como é que pode um hospital da maior importância federal e da universidade, aí, por exemplo, a formação hoje do cirurgião geral está sendo feita na residência médica, tanto no Hospital dos Servidores, no Fundão e no Antônio Pedro, o médico se inscreve para fazer o treinamento de cirurgia geral, e quando se dá conta, não tem serviço de emergência, só eletiva. Então, e depois do treinamento, como é que ele vai se dar conta desse aprendizado em relação... Como é que vai ficar a formação dele, com o fechamento das emergências? Reinaldo, olha só, você é bastante incisivo. Olha só, você falou da UPA. Olha só, eu estou pensando aqui... É que tem um UPA-sídio, Isso, um momento. Olha só, estou pensando aqui, a UPA foi moldada para doença. A doença é uma indústria mundial. O modelo neoliberal que está no Brasil, a doença serve muito bem. A saúde ficou em segundo ou terceiro plano dos postos de saúde. A saúde, a questão do programa de hipertensão, diabetes, etc., ficou em segundo plano, porque foi atraído a população para a doença. A doença vende muito, dá muito dinheiro, a saúde nem tanto, ou não dá. A saúde é um bem natural, pode mudar tudo. O homem com a doença dificilmente vai mudar alguma coisa, porque a doença é um impedimento. O colonizador, o império, coloniza esse país, o Brasil, com a doença. Sempre. Você falou, quando era menor, criança, escapou da morte. Da mortalidade infantil. Porque a doença, ela tomava o país todo, e ainda toma, porque dá muito lucro para a indústria farmacêutica, o agronegócio, o AVC, por exemplo, por que o governo não consegue
ou não quer se mobilizar? Porque tem a indústria do álcool, do fumo, agronegócio. O Brasil hoje é o maior consumidor mundial de agrotóxico. A mesa do brasileiro é cheia de transgênico, só transgênico, milho, feijão, arroz, batata. Os direitos da população brasileira são mínimos, se não são nenhum. O sal caseiro e a hipertensão e a diabetes mata. Isso faz remédio, a indústria farmacêutica faz muito bem o negócio. Então, a UPA é uma indústria voltada por o sistema e filosofia neoliberal. Mais uma vez, a população brasileira está sendo enganada. Não está? Pela doença, achando que eu vou tratar muito rápido da doença. A saúde, onde é que fica? E a saúde não é só física, é social. Aqui nós não queremos uma aversilização clínica e principalmente social. A doença é doença social. Eu gostei muito dessa sua observação. Que não é tratado com remédio. É também com remédio no caso de hipertensão. Mas para chegar até isso, tem que ter informação, prevenção. O Brasil precisa de prevenção, não só o tratamento, a doença, que é muito mais caro que a prevenção da saúde. E com a saúde da população, ela vai conseguir mudar esse quadro tão trágico como você mostrou nos hospitais. A morte na saúde pública no geral. Então, olha só, quem é médico sabe qual é a situação da população brasileira. É fácil. Vai ao hospital público, você vai notar, ali é o Brasil. A doença, a miséria, a falta de medicamento, total falta de recursos. Por quê? O Brasil é mais ou menos assim. A Zona Sul, a elite tem tudo. O resto, a periferia, vive no lixão. Daniel, eu estou gostando muito da sua abordagem, na medida que nós estamos saindo do varejo para o todo, né? Quer dizer, nós, até quando eu comecei a falar que porque tem solução, tudo tem solução. Tudo tem solução. E a questão de combater a doença tem solução. E aí existe crises e crises e crises. E nós temos que lidar com essa crise, e é por isso que esse programa e outros programas desse nível vai fazer com que a população entenda onde é que está a perversidade que leva à morte. Quer dizer, poderíamos estar vivendo numa situação muito melhor, porque quando eu nasci, a situação era muito pior. A mortalidade infantil era altíssima, melhorou. Mas a tecnologia avançou tanto, que podemos ter uma outra situação e não podemos viver hoje com o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, o avanço da comunicação, o avanço da internet, da mídia, né? A ciência está chegando nos jornais, está chegando através desse programa aqui hoje. Quer dizer, tem coisas hoje que nós não podemos mais estar no atraso da epidemia da dengue, por exemplo, de 2002. Essa questão, por exemplo, que a população tem que tomar conhecimento, que o que foi, por quê, e a população toda hora cobra, cadê o fumacê? E não deram nenhuma satisfação
de explicar cientificamente por que é incorreto usar a inseticida e o fumacê. Milhões e milhões, bilhões. Eu até mandei para um economista que ele fizesse um balanço de quanto se gastou de fumacê nas décadas passadas em relação a usar a inseticida contra o Aedes aegypti, que só atinge o mosquito adulto, né, o que está voando. O ovo, por exemplo, não permite que a substância adentre o ovo, né? Que o ovo, ele fica do Aedes, ele fica 1 ano no seco. Aí quando encosta a água, ele eclode e nasce o embrião que vai à procura do ser humano, porque ele vai ter, ele vive só 30 dias, ele vai buscar na ferroglobulina humana para o ovo não gorar, como se fala geralmente quando o ovo está goro, o embrião não é viável, então não vai nascer o mosquito daquele ovo. Aí, sem a ferroglobulina no Aedes é a mesma coisa, ele tem que pegar no ser humano a ferroglobulina para amadurecer o embrião e ele nascer, e vive 30 dias. Essa informação dá maior importância para resolver essa questão. Nós temos que trabalhar cientificamente e até antropologicamente, porque desde a caverna que o homem convive com esse mosquito, que tem ao redor dele 4 vírus, o vírus 1, 2, 3 e 4, que toda a população do Brasil já teve 1, 2 e o 3, e agora chegou no país, lá em Roraima, o vírus 4, que todos os 180 milhões de brasileiros poderão ter nova epidemia da dengue, né? E aí são coisas que tem que ser discutidas para a população, porque tem que acabar com essa crise de autoridade, porque além que nós não temos jeito, na minha utopia, eu tenho propostas de uma sociedade diferente, mas como eu não vou ver acontecer a curto prazo, eu tenho que trabalhar com o que está aí, mas pelo menos eu quero que tenha respeito com a população, e se vão lucrar, que lucre. Agora lucre com respeito, com ética e preste conta. Agora, por exemplo, vem agora anunciando que vai agora usar o fumacê até de motocicleta. O que acontece? Você quebra o equilíbrio ecológico. Na hora que você joga, mata o pássaro, mata a lagartixa, mata o sapo, aí você deixa o espaço aberto para predominar o Aedes. Nós temos 700 mil habitações inacabadas no Rio de Janeiro, que aí é denominada de laje, falam até de missilagem, coloca isso, é ótimo, churrasco na laje, etc e tal, mas é alguma saída, mas na questão da saúde pública, hoje, quem é o rei da laje mesmo é o Aedes aegypti, porque ele fica próximo do ser humano. O dia que, se um dia, eu acho que não vai acontecer, mas se um dia acabasse a espécie humana, o Aedes também iria embora, porque ele não ia onde ele ia achar a ferroglobulina. Por que é que cada dia ele fica próximo? Essa questão do pneu, só tem Aedes no pneu quando tem excesso de Aedes, mas não é o melhor sanduíche para o Aedes do pneu. Ele quer estar próximo do ser humano, ele quer, por exemplo, uma carcaça de automóvel. Qual é a diferença da carcaça do automóvel para o pneu? Porque, como eu falei, o antropofilismo, na análise científica da dengue, ele adentra o automóvel por causa do odor do ser humano que está nos assentos. Como ela toda machucada, quebrada, ali você tem uma água da chuva limpa e ele fica por ali. E num fenômeno outro, por que vai o Aedes para a Zona Sul? Lá não tem habitação inacabada, lá não tem água abandonada. Como é que ele vai? O cidadão mora na Zona Sul, né? Ele vai para o estacionamento da periferia, estaciona seu carro, mas lá deixa o carro aberto ou abriu, o mosquito adentra o automóvel pelo odor do ser humano que está ali e leva para a garagem dos edifícios da Zona Sul. E aí o foco se espalha, né? Então, como isso aí, na questão, estou falando da dengue, porque está já além do que nós colocamos aqui,
as epidemias que estão correndo, de AVC, que é epidemia. Só está dizendo assim, não tem leito para você ter, não tem leito, qual é a doença? A doença é AVC. Por que não tem? Porque estão abandonando a prevenção de acidente. A questão, por exemplo, quando se fala em AVC, é claro que entra o sal. Se você for ver de Santa Catarina, o índice de acidente vascular cerebral é muito menor do que no Rio de Janeiro. Agora aqui, a nossa alimentação. Eu adoro a feijoada, mas a feijoada todo dia, com a gordura, com o sal, com toda a problemática, só vai... Cadê a informação para poder controlar essa questão? É muito gostoso a questão, mas, como você falou, é fundamental a questão da alimentação na prevenção da doença. Então, são tantos assuntos para serem abordados, mas na questão da dengue, que é uma questão que vamos ter, já estamos tendo, nós já estamos lidando com atendimento ao paciente. E aí o seguinte, que é uma doença que é infecciosa, mas é diferente. Por exemplo, a informação da dengue até aqui tem sido muito equivocada. Por exemplo, o paciente que tem a dengue, até a terminologia dengue hemorrágica foi equivocada e foi ocasionada porque existia, a década passada, muita crise de paciente com úlcera e sangramento. Aí, quando o paciente que tinha dengue sangrava muito mais. E você lembra que nos hospitais, a cada plantão, tinha 2, 3 cirurgias de estômago por úlceras, né? E aí veio, o paciente tinha dengue e sangrava, mas juntava uma coisa com a outra. Ele tinha um quadro de úlcera, e o sangramento se acentuava, aí de imediato, com a dengue, a demanda era muito maior nesse aspecto, vai até mudar essa terminologia. Porque o que acontece na dengue, o paciente tem um primeiro fato da infecção, dengue 1, aí gera um anticorpo, e aí o corpo derrotou aquele vírus e surgiu o anticorpo. Aí vem uma segunda infestação com o segundo vírus, o vírus 2, por exemplo, aí gera outro anticorpo. Aí tem um fenômeno que a população precisa começar a entender disso, que já nós vamos ter, já estamos tendo, o verão chegou, vai ter uma reação de hipersensibilidade tóxico-alérgica que gera no organismo da pessoa um fenômeno que é quase o choque anafilático da penicilina. Só que o choque anafilático da penicilina são 10 minutos, e na dengue 72 horas, 3 dias. Então, por isso que não se pode dar alta a nenhum paciente de suspeita de dengue depois da febre, porque aí é essa hora que é o momento mais grave, que vai ocorrer o fenômeno da hipovolemia. Todo cidadão tem na volemia 5 litros de sangue, e nessa hora desse fenômeno, as paredes dos vasos se abrem, o plasma sai em 2 litros, e aí vem a hipotensão. Se o cidadão não estiver tratado, entra em choque, e aí é que chama dengue hemorrágico, mas até sem ter hemorragia. Então, esse é mais outro fenômeno que é importante ser esclarecido. O paciente idoso, por exemplo, ele está mais seguro em casa do que internado, porque se ele continuar sendo hidratado no hospital, ele vai morrer de acidente vascular cerebral por excesso de hidratação no hospital. Entendeu? Então, nós estamos vivendo uma situação muito séria do ponto de vista de a informação e a organização e a reabertura. Tem que ter uma campanha de reabertura, revitalização dos postos de saúde. Eu queria registrar aqui, nessa minha passagem por esse programa, colocando que a saída é revitalizar a rede básica. Porque colocar a UPA com esse fenômeno, aí eu diria até, não, que se faça a UPA, que tenha a UPA, mas não deixe de desmontar a rede básica de saúde, para ela ter um encaminhamento. Porque, inclusive, quando o paciente chega numa UPA e é grave, e não pode ficar ali, não pode mandar para casa, até o diagnóstico, muitas vezes, fica duvidoso. Eu já vi casos de pacientes
com diagnóstico equivocado, dor abdominal, e indo para um hospital, dizendo que era apendicite, e lá o paciente ficou horas e horas, e eu tive conhecimento que o atendi depois, e ele viu que os médicos todos, não, isso aqui não é nada de apendicite, mas para poder deslocar da UPA para uma unidade, tem que arranjar um diagnóstico com a tinta mais forte, com uma indicação para poder ser aceito na central de regulação. Isso não pode continuar, a população está vulnerável. Existe uma crise de autoridade nesse processo. Eu estou falando até emocionalmente, mas esse seu programa aqui, ele de uma importância, um programa da universidade, né? E agora, eu fico cada vez mais, e o tempo não me deixou pessimista, que agora surgiu no Brasil, na universidade, um curso chamado Saúde Coletiva, que vai fazer uma intermediação entre o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, porque tem que ficar como na França. Na França, por exemplo, o médico super especialista não pode estar dirigindo mais no hospital. Por quê? Tem que lidar com orçamento, planejamento, e agora tem essa profissão, que é o sanitarista na graduação, é o segundo ano que está havendo, e quiçá a gente não tem em breve que a rede pública e toda a rede tenha profissionais com curso de graduação em 4 anos para dar conta dessa questão, que são unidades de complexidade, de uma grande complexidade, que não pode ser gerida e improvisada. Pegar um profissional super especialista e colocar para dirigir um hospital, e tem que ter administração mais qualificada no campo de curso de graduação e administração. Felizmente surgiu a saúde coletiva para dar conta desse recado, fazendo uma ligação entre todas as categorias. Bulhões, olha só, o médico, em geral, pergunta ao médico: doutor, você sabe qual é a doença, ou sabe o que é a doença? Ele sabe. Pergunta ao doutor o seguinte: e a saúde? O que é a saúde? O médico não sabe. Então, primeiro eu nasci como pessoa, tornei-me um cidadão, e posteriormente médico. Eu sou médico no consultório, no hospital, mas na rua, no social, eu sou um cidadão. A parte mais fundamental da sociedade, da cidadania, é a saúde. Saúde é tudo. Em primeiro lugar. É educação, é o trânsito, é o bem-estar, o meio ambiente, o salário, a dignidade. Então, o médico esqueceu-se da saúde. E a saúde é fundamental. Então, como o mosquito da dengue, o modelo neoliberal coloca sempre a doença, vive sempre em cima da doença. A saúde é fundamental politicamente, clinicamente, socialmente. E a saúde não... é direito de todo e dever do Estado. Mas a saúde nunca aparece, só a doença. E a população fica sempre enganada, pensando no poder do médico que fala o dengue hemorrágico, o AVC, só a doença. E a informação, a prevenção, ninguém sabe nada nesse país. Tudo é dirigido como uma ditadura para a doença. Saúde da família, cadê a saúde da família? Então, tudo é dirigido como uma ditadura da doença. Ah, não quero estar doente. Sim, e a tua saúde? Então, esse modelo que é importante. Daniel, aí falar. Eu queria ressaltar, inclusive, que a população toda, o poder da comunicação e da propaganda, do marketing, vendeu muito bem, como está sendo pelo próprio governo vendendo também a questão da UPA como salvadora, os planos de saúde. E o que acontece? A medicina, ela começou
e a formação do médico, você lembra que na faculdade, a gente, no nosso curso de clínico, que agora está deixando de existir clínico e deixando de existir pediatra, e aí, porque na semiologia e na propedêutica médica, a gente aprende que um exame digno para um paciente, de respeito, é em torno de 30 minutos. Aí vem os planos de saúde, que o povo adora o plano de saúde. Os 25 mil sindicatos, todos os diretores defendem que tenha plano de saúde. E aí o que é que tem no plano de saúde? Plano de saúde, você não tem tempo para fazer anamnese, que é aquela história do paciente. Eu mesmo estou tentando escrever um livro sobre a morte da anamnese, porque o paciente vai num hospital, vai num plano de saúde, é 5 minutos a consulta, então, e só receita. O Bulhones, antes de terminar, o programa tem 45 minutos. Olha só, toda unidade de saúde pública pergunta ao médico e 95% vai te responder: você tem plano de saúde? Ele vai dizer: tenho. Como é que pode um médico do serviço público ter o plano de saúde para operar a mulher, o filho, ele mesmo? Então, isso não tem valor. O modelo da escola pública, a maioria das professoras tem o filho numa escola particular, mas está dando aula para preto e para pobre numa escola pública. O hospital e o posto de saúde público dá atendimento para pobre e para preto. Lamentavelmente, o doutor vai no plano de saúde. Como é que pode funcionar essa perversidade que você falou? Pois é. Isso é uma coisa. Grave. Então, Heraldo, vou convidar você mais uma vez. Mas foi muito importante o que você falou. Pulando a cerca não tem a menor censura. Foi uma conquista. Foi a primeira vez que eu pulei a cerca. Pois é. Desde dizer que é. Desde a Bahia. Desde que pulou a cerca. Eu fiquei agora emocionado, que eu estou 2 anos sem tirar férias, né? E 5 anos sem ir à Bahia, minha terra. E essa semana eu vou lá ver. Então vai pular a cerca. Então, olha, aqui você falou que sem a menor censura, não tem roteiro, não tem nada. Então, vamos terminar o programa, que está 45 minutos, cantando assim: 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Canta! 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez. Vamos cantar. Pulando a cerca outra vez. Não saiu do ar. Então...